Vamos agora concluir a disciplina Terapia Psicoteológica, passo 2, acolher a queixa e compilar dados sobre a pessoa em atendimento. Ainda dentro daquelas pessoas que precisam de terapia, temos que destacar algumas pessoas consideradas boazinhas que na realidade escondem problemas por detrás dessa sua bondade excessiva. Então vamos ver algumas virtudes e qualidades pessoais que podem esconder uma patologia ou alteração comportamental. Lembrar que uma virtude pessoal ou característica positiva de comportamento pode esconder uma patologia, um transtorno de personalidade, o TP, ou uma alteração comportamental disfuncional, principalmente uma neurose. Quando essa virtude vira uma patologia, por exemplo, quando ocorre exagero comportamental de maneira permanente ou surtos constantes, e quando gera dificuldades de adaptação ambiental, dificuldades de relacionamento e pode colocar em risco a integridade física da própria pessoa e das demais pessoas com as quais se relaciona. Então vamos ver algumas dessas virtudes que podem esconder uma patologia ou alteração comportamental. Pessoa altamente alegre e divertida. A característica é uma verdadeira animadora de festas e velórios, a ponto de muitas vezes se tornar inconveniente. A possível patologia. Pessoa com transtorno afetivo bipolar da fase maníaca pode se manifestar como alguém extremamente alegre e divertida. Um possível transtorno de personalidade. Pessoa com personalidade histriônica. É um verdadeiro animador, um verdadeiro palhaço em qualquer ambiente. Também, pessoa meiga, querida por todos e que aceita tudo de todos. É a pessoa que não tem voz ativa, é submissa e não sabe dizer não aos outros. A possível patologia pode ter medo patológico ou ser portadora de algum tipo de fobia social. Como transtorno de personalidade, pode ser uma pessoa que tem personalidade dependente ou transtorno de personalidade sincrética. Também a pessoa boa, dedicada aos outros e altamente altruísta, que sempre procura ajudar as demais pessoas. Uma característica: pode sacrificar suas próprias necessidades e interesses. Nem sempre a pessoa tem alguma possível patologia, mas é muito comum isso acontecer em pessoas que têm transtorno de personalidade dependente e, por incrível que pareça, até mesmo pessoa com transtorno de personalidade borderline poderá apresentar tal virtude, embora seja muito raro na pessoa borderline. Ainda uma outra virtude: pessoa cheia de opinião própria e dona absoluta da verdade. Característica: é aquela pessoa que sempre quer impor o seu ponto de vista. Pode não ter alguma patologia associada, mas em geral pode ser uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista muito forte, muito acentuada. Outra virtude: aquela pessoa autêntica e sincericida, ou seja, que ao manifestar a sua opinião pode estar causando sua própria desgraça. Então a pessoa fala o que quer sem se preocupar se está ofendendo os outros. Pode ser uma pessoa com simples falta de educação e controle de hábitos nocivos. Como possível patologia: a pessoa ansiosa, a pessoa portadora de TAB ou transtorno afetivo bipolar, especificamente na fase maníaca. E também a pessoa portadora de TEI, que é o transtorno explosivo intermitente. Como possível transtorno de personalidade: a pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, transtorno de personalidade sociopática, transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade psiconeurótica e outros mais. A pessoa que é a justiceira, quer punir quem não se comporta adequadamente,
Entende-se comportar adequadamente de acordo com os seus padrões e pontos de vista, ou seja, da pessoa justiceira. Como possível patologia, a pessoa pode ser uma portadora de TEI, que é o transtorno explosivo intermitente, e como possível transtorno de personalidade, o transtorno de personalidade sociopática. Também a pessoa que busca exageradamente a saúde e faz dietas desnecessárias. É aquele tipo de pessoa que nunca está satisfeita com suas características pessoais. Como possível patologia, pode ser uma pessoa ansiosa, uma pessoa vigoréxica, anoréxica, portadora de TDC, que é o transtorno dismórfico corporal. E como transtorno de personalidade é muito comum na pessoa de transtorno de personalidade anancástica. Também outras virtudes que podem esconder algum tipo de comportamento disfuncional. Pessoa extremamente organizada, perfeccionista e obcecada. Obcecada por limpeza, obcecada por saúde, obcecada por ordem, quer impor regras às quais os outros não terão condições de cumprir. Como possível patologia, pode ser uma pessoa que tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E como possível transtorno de personalidade, o transtorno de personalidade obsessiva, muito associada ao próprio TOC. Também pessoa visionária, aquele tipo de pessoa que busca um objetivo com verdadeiro fanatismo. Nem sempre tem uma psicopatologia associada, mas pode ter algum tipo de transtorno de personalidade, como, por exemplo, transtorno de personalidade esquizotípica e também o transtorno de personalidade fanática. Temos ainda a pessoa obstinada na busca de objetivos e muito competitiva. Pode se tornar desagradável no convívio com as demais pessoas, como possível patologia. Pessoa com ansiedade, pessoa com depressão e principalmente pessoa que sofre de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E como transtorno de personalidade possível, pode ser a pessoa que tem transtorno de personalidade obsessiva ou transtorno de personalidade psiconeurótica. Também pessoa altamente envolvida com posição de liderança. Característica, é aquele tipo de pessoa que explora seus liderados e usa e descarta as demais pessoas de acordo com seus interesses. Nem sempre tem uma patologia associada, mas pode ter um tipo de transtorno de personalidade, como, por exemplo, transtorno de personalidade sociopática e também o transtorno de personalidade narcisista. E ainda, por último, vale acrescentar aquela pessoa sexy e altamente sedutora. Pode ter um comportamento exagerado, inadequado e busca chamar atenção para seus dotes físicos e sua capacidade de sedução. Como possível patologia, pode ser uma pessoa ninfomaníaca, uma pessoa sádica, uma pessoa sexualmente insaciável, uma portadora de TAB, em especial na fase maníaca. E como transtorno de personalidade possível, queremos destacar o transtorno de personalidade histriônica. Todas essas virtudes mencionadas anteriormente podem, de fato, esconder alguma patologia, algum transtorno de personalidade, e tais pessoas precisam muito passar por processo terapêutico. E para encerrar, vamos destacar 3 cuidados ao acolher a queixa e compilar dados sobre a pessoa em atendimento. Assim como nós falamos que, ao acolher a pessoa, nós deveríamos dar tempo ao tempo, ao acolher a queixa, dê à pessoa o tempo que ela precisar, mas cuide para que ela esteja reconstruindo o seu passado e não ressofrendo o seu passado. A palavra ressofrer não existe, eu estou criando aqui um termo para designar. Ao relatar seu passado, não é para ficar sofrendo novamente
o que ela sofreu no passado, mas sim para que ela possa reconstruir seu passado e entender que, por piores que tenham sido os sofrimentos, eles podem ser altamente benéficos para a circunstância que a pessoa vive no momento. Lembrar também que o terapeuta deve exercitar a técnica de fazer perguntas sem fazer perguntas, ou seja, perguntas indiretas. Mas o conselheiro deve procurar captar aquilo que a pessoa fala sem refletir. Porque ao falar sem pensar, ela está projetando muito do que vai no seu inconsciente. E mais uma vez advertimos: cuidado com a contratransferência e com a cotransferência. Ou seja, evite falar de si mesmo. Lembre-se quem é a pessoa em atendimento. Se o terapeuta sente tanta necessidade de falar de si mesmo, então é conveniente que ele busque um terapeuta para si, porque quem está precisando fazer terapia é ele. Ao atender alguém, lembre-se que o foco está nesse alguém e não no terapeuta propriamente dito. Mais uma vez repetimos, o principal instrumento de trabalho de um bom terapeuta é o próprio terapeuta. Então, saiba se utilizar como instrumento de trabalho no processo terapêutico que você estará aplicando a outra pessoa. Tenha sabedoria, tenha discernimento e você aprenderá muito como trabalhar em todo esse trabalho de levar uma pessoa, conduzir uma pessoa ao longo do processo terapêutico.